Está aqui na nossa bancada um inversor híbrido off-grid, mais uma bateria LiFePO4 que nós vamos fazer reviews e demonstração para você a partir de agora com esta marca que já está estabelecida aqui no Brasil já há alguns meses. Trata-se da Felicity Solar e nós recebemos o pessoal aqui no nosso laboratório que veio trazer para a gente este inversor que está aqui junto com a bateria LiFePO4. Tenho muito a dizer para você desta empresa e no vídeo de hoje você vai acompanhar um review completo do inversor híbrido off-grid deles. É um inversor muito bacana, muito parrudo e muito versátil também. A bateria, nós vamos trazer um vídeo dedicado para esta bateria, porque olha, merece cada um desses equipamentos ter o seu vídeo dedicado, tanto de review quanto de testes, e vamos mostrar detalhes para você também de configurações destes equipamentos. Uma coisa que eu já tenho para dizer para você de antemão é o seguinte: as baterias da Felicity Solar podem funcionar com uma variedade de inversores do mercado e não tem timeout. Exatamente, as baterias da Felicity Solar não se desligam depois de 10 ou 15 minutos ligadas, o que quer dizer que você pode utilizar em qualquer inversor off-grid, inversores híbridos em geral, inclusive tem comunicação com uma variedade enorme de inversores. Então agora eu vou começar a mostrar detalhes aqui para você do inversor propriamente dito, né? E primeiramente o que você vai encontrar na embalagem deste inversor. Quando você comprar o teu inversor, vai vir aí para você um manual, um guia de utilização, um manual de usuário, tá? Com várias informações importantes aí sobre o inversor, ok? Vai acompanhar também um outro pacote que vai vir um cabo de comunicação serial RS232 e vai acompanhar também conectores do tipo garfo para a gente ligar aí no banco de baterias e vai acompanhar aqui também duas abas para a gente fazer a fixação na parte de cima e fixar o inversor na parede, tá? Então é um equipamento bastante completo e agora nós vamos ver aqui a parte da frente do inversor. Muito bacana, logotipo da Felicity Solar na cor laranja. Temos aqui um acrílico preto e laranja que chama muito a atenção, dá um destaque muito legal e torna o inversor com um design muito atraente, muito bacana. Temos o display, como temos em outros inversores híbridos também, com várias informações nesse display, tá? Temos aqui alguns LEDs de indicação, como por exemplo, carga de bateria, rede elétrica da concessionária, quando está no modo inversor e alerta. Temos aqui os botões de navegação para a gente entrar, acessar o menu, navegar e fazer alterações e validações nessas alterações. Em uma das laterais, nós temos aqui uma chapa aletada com um filtro que vai ajudar a evitar entrar poeira para dentro do inversor, apesar de que a ventoinha é na parte de baixo, vai puxar o ar quente de baixo para dentro do inversor e criar um túnel para refrigeração forçada. No entanto, isso aqui ajuda muito a evitar também a entrada de insetos, de pequenos insetos, de bichos dentro do inversor, tá? Temos aqui um input circuit breaker, ou seja, como se fosse um disjuntor, né? Aqui nesse inversor, que qualquer coisa que acontecer na entrada de rede elétrica dele vai acionar aqui e você pode rearmar novamente, tá? Do outro lado, temos mais uma outra chapa aletada com o mesmo sistema de filtro que acabei de falar agora. Temos o botão liga e desliga na parte de baixo. Achei interessante que ele tem tipo uma borracha de proteção aqui nesse botão liga e desliga. Isso é bem interessante. Ajuda a evitar pegar poeira e umidade nesse botão liga e desliga. Isso é muito interessante, tá? Aumenta a vida útil aí do botão liga e desliga. Curti essa sacada aqui da Felicity Solar, tá? E o modelo desse inversor é o IVEM 3024, é um inversor que tem potência nominal de 3.000 VA a 3.000 watts, tensão de entrada do banco de baterias 24 volts nominal e ele vai exigir aí, quando na potência máxima, 142 amperes do seu banco de baterias, claro, a depender da tensão que tiver o banco de baterias. Tensão de saída CA de 230 volts nominal,
50, 60 Hz e o máximo que ele vai fornecer na sua saída CA é 13 amperes. Lembrando que os 230 volts é nominal, porém podemos configurar o inversor para 220 ou 240 volts também. Este inversor ele já conta com um carregador embutido que pode ser utilizado junto com a rede elétrica para carregar o banco de baterias e juntar esse sistema de carregamento da rede elétrica junto com placa fotovoltaica, se assim você precisar. Esse carregador também trabalha na tensão nominal de 230 volts e ele vai trabalhar na tensão que a gente ajustar a saída do inversor, de acordo com a rede elétrica também, 50, 60 Hz e o máximo que ele vai exigir da rede elétrica é 22,4 amperes. A tensão de saída desse carregador, 27 volts. Temos aqui uma corrente máxima que ele pode fornecer de 100 amperes, vem configurada por default 30 amperes. Olha, muito bacana mesmo. 100 amperes de corrente no carregador através da rede elétrica. São poucos inversores de 24 volts que tem uma corrente como essa. Curti pra caramba. E a tensão de saída, 230 volts nominal também, 50 a 60 Hz. Essa tensão é a mesma que a gente já leu para você aqui em cima. E ele também conta, claro, com um controlador de carga embutido nele e suporta aí 4.000 watts de placa fotovoltaica, tensão nominal de 360 volts, isso é muito legal, e o mínimo de tensão é 120 volts e o máximo é 500 volts. Recomendo dimensionar a placa fotovoltaica de maneira tal a chegar aí nesses 4.000 watts e 360 volts, que vai ser muito interessante aí, você vai estar na tensão nominal ideal de trabalho deste inversor e com certeza ele vai ter aí o seu melhor rendimento nesta tensão de trabalho. Agora, na parte de baixo aqui do inversor, nós temos aqui as ventoinhas, como acabei de falar para você, depois nós vamos mostrar detalhes dessas ventoinhas por dentro. Entrada de rede elétrica, saída de rede elétrica, um ponto de aterramento de carcaça do inversor, entrada de placa fotovoltaica, a entrada do banco de baterias e a entrada para as comunicações RS-232 para ligar o monitoramento, que você acabou de ver que acompanha ele, entrada de BMS e também as conexões para um relé de contato seco que ele tem, com comum normalmente aberto e normalmente fechado. Agora eu vou tirar a tampa aqui do inversor para te mostrar mais detalhes aqui do que a gente tem na parte interna aqui dele, conexão de bateria, como que são os conectores aqui de rede elétrica deste inversor, bem como também de placa fotovoltaica. Prontinho, já tiramos aqui e você pode acompanhar que é com conectores do tipo Sindal. Tem pessoas que não gostam desse tipo de conector. Eu particularmente não, para mim não faz diferença, desde que a gente faça uma boa conexão, isso não vai ser problema algum, tá? Mas é um barramento de conexão Sindal, onde a gente tem aqui totalmente na esquerda aterramento, fase e neutro da rede elétrica, pode funcionar também fase e fase. Temos aqui também fase e neutro de saída ou fase e fase, caso ele esteja no modo inversor, tá? Temos aqui mais um conector Sindal, que é para a gente fazer a conexão com as placas fotovoltaicas, e na parte de dentro aqui, junto com a placa, nós temos a conexão positivo e negativo do nosso banco de baterias. É um inversor bastante interessante, bastante robusto, pelo que a gente pode ver, pelo peso também, a gente sente que é um inversor bastante pesado, tá? Ele é um pouco menor do que os inversores que eu já vi aqui dessa potência, tá bom? No entanto, ele tem um peso considerável. O fato dele ser menor, muito provavelmente, é que a ideia da Felicity Solar é reduzir aí também tamanhos de embalagem, né? Então, deixa aí a placa do inversor o menor possível, com o mínimo de espaço possível internamente, tá bom? Agora nós vamos preparar tudo aqui para ligar o inversor e mostrar para você consumo em vazio, forma de onda, e logo na sequência vamos mostrar por dentro deste inversor. E, aliás, chegou até esse ponto do vídeo, comenta aqui embaixo pra gente o que você está achando desse inversor da marca Felicity Solar. A Felicity Solar é uma referência mundial em inversores, que está situada na China e já está estabelecida aqui no Brasil, como já disse, há alguns meses aí com o CNPJ aqui no Brasil.
e veio forte para o mercado nacional, com um pós-vendas muito bacana para os distribuidores. Eles vão trabalhar no formato de distribuição, tá? O legal é que você vai poder comprar só o inversor, você vai poder comprar só a bateria. Não é igual muitos que a gente mostra aqui no canal, que você só compra o kit fechado. Não, vai conseguir comprar inversor, vai conseguir comprar bateria. Como já disse, a bateria pode funcionar com vários outros inversores de mercado. Isso é muito show de bola mesmo, tá? Vou trazer detalhes para você da bateria no próximo vídeo. Por isso eu já peço para você se inscrever, deixar aquele joinha bacana e ativar o sino das notificações para não perder a série de vídeos que nós vamos trazer desse inversor para você, inclusive teste pesado em breve aqui, tá bom? Agora nós vamos preparar tudo aqui, para a gente vai demorar um pouquinho, mas para você vai ser assim, ó. Então já está tudo pronto aqui, agora vamos ligar aqui o inversor. Ligamos o botão liga e desliga, você já consegue ver o display dele iniciando. Faz todo o processo de inicialização, um display azul, retroiluminado de branco, muito bacana mesmo. Vamos aguardar o inversor inicializar aqui. Olha só, já inicializou, 219 volts aqui, 219, 220, e olha só o LED que está aceso aqui indicando que está no modo inversor, tá? Agora nós vamos para a tela da nossa fonte, olha só. Temos aqui 24 volts cravados, tá? 1.72, 1.77, vamos assumir aí 1.7 amperes em vazio e 42 watts mais ou menos, né? Para um inversor desse porte aqui, 24 volts, 3.000 watts, 3.000 VA, está muito bacana mesmo este consumo em vazio deste inversor. Bom, então agora nós temos aqui na tela do nosso osciloscópio uma forma de onda senoidal muito bacana, muito limpa. E olha só os harmônicos que a gente tem. Está completamente aceitável, um espectro bastante limpo. Vou até ampliar o espectro aqui para a gente poder ver aqui também a frequência de chaveamento. Então a gente vai chegar aqui até nos 30 kHz para a gente analisar, mas próximo aqui da fundamental a gente está vendo que ele está bastante limpo. E olha, uma frequência de chaveamento aqui próximo aos 24 kHz, 20 kHz mais ou menos, né? 18, 21, 20 kHz mais ou menos. Muito bacana, bem diferente dos que eu já verifiquei por aqui, mas está completamente aceitável também esta forma de onda e esses harmônicos, como a gente pode acompanhar na tela do nosso osciloscópio. Isso é muito bacana também. Você está vendo que, além de ser um inversor bonito, robusto, com uma empresa que está estabelecida aqui no Brasil, com CNPJ no Brasil, que tem um pós-vendas muito bacana, que vai te dar aí todo um respaldo para montar o sistema fotovoltaico com os equipamentos que ela tem e está nos oferecendo equipamentos de altíssima qualidade. Esse aqui é só um dos equipamentos que eles têm na linha deles. Tem aí equipamentos desde pequeno porte a grandes potências, grandes bancos de baterias. Também tem luminária solar, tem baterias também de chumbo ácido, baterias de gel, inclusive já está com estoque aqui no Brasil. Isso é muito interessante mesmo. Agora nós vamos conhecer este inversor por dentro. Vamos ver o que está dentro desta máquina super bacana que está trazendo para a gente um consumo em vazio muito baixo e também harmônicos muito aceitáveis e forma de onda senoidal super limpa. Vem comigo aqui para a gente descobrir. Bom, já está aqui então aberto, aliás, aberto não, com os parafusos removidos. Eu vou abrir aqui agora, tirar a tampa do inversor. Vamos remover aqui as conexões para facilitar aqui o nosso trabalho. E olha só, na tampa aqui do inversor, nós temos aqui a placa do display e temos aqui também a placa de comunicação, onde a gente vai ligar aqui BMS, ligar o monitoramento e o nosso relé aqui, como falei para você, tá bom? Agora vamos analisar dentro deste inversor. Olha, sinceramente, já me surpreendeu bastante aqui ver alguns componentes aqui deste inversor. Cara, que top demais.
Olha o tamanho dos indutores do MPPT deste inversor. São indutores bem grandes e com cobres bem grossos aqui também. Tá muito show de bola mesmo. O indutor de filtro de saída CA também é um indutor grande com cobre grosso. Muito bacana. Os capacitores que estão aqui embaixo de snubber. Capacitor que vai fazer o filtro LC. Temos aqui circuitos de fontes, né, secundárias. Temos uma outra placa de fonte secundária aqui também, muito bacana. Temos o filtro de modo comum, que é muito importante em inversores para ajudar a não deixar sair nenhum tipo de interferência de dentro do inversor para os seus equipamentos eletrodomésticos e também não deixar entrar interferências externas de algum eletrodoméstico eletroeletrônico para dentro do inversor e causar assim mau funcionamento. Temos aqui um dissipador bem grande, onde a gente tem aqui IGBTs aqui, que trabalha com a parte de segunda etapa. Temos aqui a parte de MOSFETs e IGBTs também do nosso controlador de carga, com os dissipadores bem grandes, aletas bem robustas também. Capacitores de alta, capacitores da parte de MPPT. Olha o tamanho do transformador aqui, que é responsável por fazer todo o trabalho aqui deste inversor. Muito bacana mesmo. Temos a parte de transferência automática com 3 relés. E olha só o tamanho do varistor que tem aqui. Praticamente um DPS decapado dentro do inversor. E mais varistores aqui também. Deixa eu ver, aliás. Não, varistores não, capacitores. Esses aqui são capacitores de alta para ajudar na supressão de ruídos. E aqui é varistor. Aqui nós temos um varistor muito bacana mesmo, que vai ajudar bastante aí também a amortecer aí possíveis surtos de tensão no sistema de chaveamento, tá? E deixa eu ver se eu consigo tirar aqui para a gente ver, mas eu tô vendo que tem mais um filtro de modo comum aqui embaixo. Caramba, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso, olha só. Mais um filtro de modo comum aqui embaixo. Temos 2 filtros de modo comum. Temos um filtro de modo comum para a entrada da rede e um filtro de modo comum para a saída do inversor. Caramba, meu, que bacana. Esse inversor é bem interessante mesmo, curti demais, viu? E aqui embaixo, aqui, eu tô vendo que nós temos uma placa aqui com... Temos uma placa com varistores aqui também. Sistemas de DPS no lado de corrente alternada, bem na parte de baixo. Vou estar mostrando em detalhes aí para você ver isso. Muito bacana mesmo. Deixa eu dar uma olhada se a gente tem algum varistor na parte de placa. Já na parte de placa fotovoltaica a gente não tem nenhum tipo de varistor DPS para a parte de placa fotovoltaica. Mas no geral é um inversor bastante robusto. A placa que faz aí todo o controle da parte de MPPT, da parte de inversor, todo o monitoramento também, toda a parte lógica desse inversor. Esta placa maior que está aqui é uma placa, ela é encaixada, né, na placa principal, o que facilita aí também uma possível manutenção de repente, para trocar apenas essa placa se for assim o caso, tá? Olha, sinceramente é um inversor bastante robusto, bastante interessante mesmo. Me surpreendi demais aqui com o que eu vi dentro dessa caixa de inversor aqui, viu? Sinceramente, a Felicity Solar me surpreendeu. Faz jus aí ao que eles falaram para mim de fato. Peguei esse inversor na mão, senti ele bastante pesado e agora a gente está vendo o porquê. Uma construção muito robusta que com certeza vai fazer bonito no próximo vídeo, que é o teste de fogo. Por isso eu recomendo você verificar aqui embaixo, se ainda não é inscrito, se inscrever, ativar o sino das notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos da série deste inversor da Felicity Solar aqui para você. Links também na descrição do vídeo e aqui do lado mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!